Olha só quem voltou, a nossa série de jogos esquecidos. Sim, como eu tinha falado no último vídeo dessa série, eu ia dar uma pequena pausa nela e só ia voltar quando eu achasse que ia ser a hora certa. E bom, a hora chegou, e tá aqui o 6º episódio da série. Mas antes, é sempre bom lembrar que o título desse vídeo é mais um clickbait do que qualquer outra coisa. Eu não tô querendo dizer que tal jogo foi completamente esquecido. Até porque a maioria dessa lista são games que apenas tiveram suas sequências atrasadas devido aos criadores deles estarem ocupados com faculdade ou trabalho. E o meu objetivo aqui é mais relembrar esses jogos que fizeram sucesso no passado. E é claro que nada impede de algum desses jogos que eu falar aqui voltarem a serem famosos. Inclusive isso aconteceu recentemente com Hungry Llama, que foi o primeiro jogo que eu falei nessa série e que nas últimas semanas voltou mais famoso do que antes com a sua nova sequência. Deixando isso bem claro, vamos pro que interessa. Durante os anos 2000, a maior moda do horror eram os RPGs makers. Alguns exemplos dessa época são Aoni, Omori e Mad Father, que vai ser o que a gente vai falar hoje. E se você nunca ouviu falar de Mad Father, bom, ele é o dono dessa música aqui. Sim, é daqui que essa música veio. Mas falando sobre o game em si, nele nós estamos na pele de uma garotinha chamada Aya, que vivia em um castelo juntamente com seu pai Alfred, que era um cientista, e a sua mãe Mônica, que havia falecido há alguns meses atrás. E o Alfred, em vez de ficar juntamente com a sua filha para passar o luto, vivia trancado no seu laboratório, trabalhando juntamente com a sua assistente, chamada Maria. E por consequência, ele não dava tanta atenção assim para Aya, mas ela não ligava muito para isso. Porém, as coisas vão sair dos trilhos mesmo quando a Aya observa que várias pessoas deformadas começaram a sair por todos os cantos do castelo. E todas essas pessoas gritavam a mesma coisa, que elas queriam o pai dela. E como se não bastasse, fugindo das criaturas, a Aya acaba entrando dentro do laboratório do pai dela, onde ela descobre que o Alfred tinha um caso com a Maria. Isso faz com que a Aya tenha uma lembrança de que ela e a sua mãe haviam pego os dois no flagra, algum tempo antes dela morrer. E como desgraça pouco é bobagem, quem também aparece é a própria Mônica, só que em uma versão mais macabra dela, que puxa o Alfred pra dentro do portal. E a Aya começa a explorar o castelo tentando encontrar uma forma de entrar no mesmo portal. E durante o caminho ela vai encontrar duas pessoas que vão ser muito importantes. No caso, o espírito de um garoto loiro conhecido como Robin e o ogro, que eu até agora não faço ideia do que ele é. Enfim, os dois revelam pra Aya que o pai dela tinha o hábito de abordar pessoas abandonadas na rua e oferecer ajuda, apenas para levá-las até o calabouço do seu castelo, onde ele fazia experimentos com elas. E agora todas essas pessoas mortas por ele voltaram em forma de espíritos. Inclusive a Maria era para ser uma das vítimas do Alfred, que só foi poupada porque ela era uma boa enfermeira. Enfim, conversa vai, conversa vem, a Aya acaba entrando no portal e confronta a mãe dela. Consegue convencê-la a poupar a vida do seu pai, mas isso foi uma péssima ideia, porque assim que saem do portal, o Alfred pega uma motosserra e revela que o que ele realmente fazia era transformar as pessoas em bonecos para conservá-las para sempre. Inclusive, aquela lembrança que a Aya tinha dela e da mãe dela pegando a traição do Alfred não era real. Na realidade, assim que a Mônica descobriu que ela era corna, o Alfred tratou logo de tirar a vida dela e a transformá-la em uma boneca. E agora era isso que ele também ia fazer com a Aya, que desesperada foge dali o mais rápido possível. Porém, um dos espíritos segura o pé dela e o Alfred consegue alcançá-la. Porém, por sorte, a Maria aparece e acerta várias facas no Alfred, que fica atordoado. E lembram do Robin? Ele surge novamente e bota fogo na casa. A Aya e a Maria, e no final, nós vemos as duas cuidando juntas de uma enfermaria. E quanto ao Alfred, ele é salvo pelo ogro, que diz que agora ele iria trabalhar para ele, seja lá o que isso significa. Enfim, esse é o final de Mad Father, um jogo clássico que marcou a infância de muitas pessoas. Não a minha, porque eu literalmente usava fraldas na época em que esse jogo fez sucesso, mas foi de muita gente, então ele merece respeito. E Yandere Simulator, ai, por onde que eu começo? Esse foi um game que teve a sua versão beta lançada em 2014, que fez um enorme sucesso logo de cara, com vários youtubers fazendo vídeos sobre. Até porque a ideia do jogo era bem interessante, onde você, na pele de Ayano Aisi, fazia um papel de uma Yandere, que é um termo japonês para garotas extremamente obcecadas com seus namorados. E na escola a gente deveria eliminar todas as nossas rivais e ficar com um senpai no final. Uma história bem simples, porém com muito potencial. Pena que quem tava gerenciando isso não era tão bom. E Yandere Dev, esse é o nome do criador de Yandere Simulator. E cara, pensa em um maluco que só fez
merda o tempo todo. E eu não posso nem falar de todas as besteiras que ele fez, porque senão o vídeo ia ter facilmente mais de 1 hora. Então, vai aí só alguns exemplos. Banir pessoas que criticavam ele no Discord, pegar texturas de outras pessoas e colocá-las no game sem autorização delas, não aceitar a ajuda de programadores para consertar o código do jogo, que segundo eles já era perfeito, spoiler, não era, comprar uma boneca sexual de $4.000, detalhe, esses $4.000 era dinheiro que as pessoas tinham doado, e por último, mas não menos importante, a demora do lançamento do game oficial. Porque enquanto a beta foi lançada em 2014, o jogo oficial só foi produzido em 2021, 7 anos depois. Só de comparação, FNAF, que também saiu em 2014, a essa altura do campeonato já tinha 6 sequências produzidas, sem contar o Security Breach que viria esse ano ainda. E adivinha, o game oficial também estava lotado de bugs e sem muitas das coisas que ele tinha prometido. Então fica aqui o veredito. Yandere Simulator é um jogo legal, mas o criador é um porre. Indigo Park foi um mascote horror produzido ano passado, e a fama dele foi uma coisa bem estranha. Quando ele lançou, o pessoal da bolha de mascote horror ficou mais ou menos 1 mês e meio só comentando sobre ele, e do nada todo mundo só esqueceu da existência dele. Mas sobre o que é o jogo? Bem, nele nós acompanhamos Ed, um cara que decide ir até um parque abandonado conhecido como Indigo Park, que no passado era um dos locais preferidos dele. E chegando lá, ele encontra o Rumble, que era o principal mascote do parque e também o nosso guia por lá. Primeiro ele nos leva para um passeio de trem onde nós conhecemos os outros mascotes do parque, como a arara Molly, o monstro marinho drogado Finlay e o leão Floyd. Terminando o passeio, o Ed é obrigado a entrar no teatro do Lloyd, onde ele encontra esse bicho que pra mim tem um design mais legal de todo o game. Passando por ele, nós vamos até o playground da Molly, e passando por outra perseguição, que termina com a morte brutal da Molly. Ok, isso realmente foi pesado e eu não tava esperando por isso. Enfim, no final o Rumble conta a verdade de que o parque foi abandonado, mas fala que com a nossa ajuda, ele poderia voltar. E o jogo termina com o Ed entrando na Odisseia Oceânica do Finlay. E bom, há 3 meses atrás, foi postado um trailer do futuro capítulo 2 de Indigo Park. Então vamos ficar no aguardo de mais informações. One Two Three Slaughter Me Street foi outro mascote horror produzido em 2015. E eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo, mas eu conheci esse jogo em meados de 2015 graças ao DI Games, que era um canal que produzia músicas de FNAF na época. E eu lembro que quando eu fui atrás de vídeos sobre Slaughter Me Street, pra minha surpresa, naquela época, não tinha nenhum vídeo BR sobre ele, só tinha gringo. O que pra mim na época foi uma coisa bem estranha, mas hoje em dia o Core já fez vídeo dos 2 games da franquia, então tá tudo bem. Falando da história, no primeiro game, nós estamos na pele de um bandido que tava fugindo da polícia. Até que ele é encurralado por um policial juntamente com seu cachorro. E pra fugir, ele dá cabo dos dois. Logo em seguida, ele invade uma casa onde uma garotinha, ouvindo barulho, vai de encontro com ele. E o bandido dá cabo dela também. Sim, o nosso protagonista é um grande de um arrombado. E fugindo da polícia, ele acaba sem querer tropeçando e caindo dentro de um estúdio abandonado, que é onde a gameplay vai realmente se passar. E ela é bem simples. Você só tem que seguir um caminho reto até uma porta que vai te levar para o próximo nível. E é claro que como todo bom mascote horror, aqui você vai ter vários monstros que vão tentar atrapalhar o seu caminho. No caso são o Fowler, o Gritter e o Wither. E no final do game, nós entramos em um andar em chamas com os 3 monstros vindo na nossa direção. O que pra mim passa a ideia de que na verdade nosso protagonista morreu naquela queda. E o jogo em si é na verdade uma grande metáfora ao inferno, onde ele tá agora. E o que confirma isso é o segundo game, em que nós estamos na pele de Tim Denson, o criador de um programa conhecido como Foggy Friends, e foi um completo fracasso. E isso gerou no Tim uma mistura de raiva e fracasso. E tomado por esses sentimentos, o Tim ataca a própria filha e mata ela. Logo em seguida ele ouve carros de polícia se aproximando, que provavelmente foram chamados pelos vizinhos que ouviram os gritos da filha. E o Tim, com medo, foge da casa. E nos é revelado de que na verdade o bandido do primeiro jogo era o Tim, que tentou fugir da polícia, mas como a gente bem sabe, o destino dele não é um dos melhores.
Five Nights at Candy, que aqui eu vou chamar só de FNAF para ficar mais fácil, foi um fangame de FNAF produzido em 2015 e que conta no momento que eu estou gravando esse vídeo com 3 jogos lançados e um quarto jogo em produção. E eu sei que é meio estranho estar trazendo uma fangame de FNAF em um vídeo sobre jogos, mas é que FNAF, diferente de outras fangames, conseguiu criar uma história própria muito interessante e um universo igualmente rico e chamativo. E isso fez eu querer colocar ele aqui nessa lista. Porém, para o vídeo não ficar enorme, eu só vou falar da história do primeiro FNAF, que começa em 1964, quando o primeiro Candy's Burgers and Fries é aberto com 3 animatronics, Candy, Blank e Rat. Porém, alguém, utilizando a roupa do Rat, acaba cometendo um assassinato. Porém, na mesma hora, o traje do Rat dá defeito e mata a pessoa que estava dentro dele. E como era de se esperar, o restaurante acaba sendo fechado e só foi reabrir de novo em 1987. E uma curiosidade é que nesse meio tempo, a Fazbear Pizzaria também abriu 2 filiais. Porém, as duas tiveram que ser fechadas em 1987 devido a, abre aspas, problemas internos. E nessa reabertura, o assassino que havia sido deixado dentro da roupa do Rat volta à vida possuindo o animatronic. E durante o game, ele comete vários assassinatos, que no final resultam no suposto fechamento da Candy's Burgers and Fries. E nesse primeiro game, a gente tá na pele de Mary Smith, que além de ser uma referência ao guarda do primeiro FNAF que se chamava Michael Smith, vai ser um personagem essencial na lore de FNAF. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto porque isso aqui é só um resumo. E é claro que eu pulei muita coisa de interessante no próprio FNAF 1. Mas bom, eu tava em dúvida se eu realmente ia colocar esse jogo nessa lista, porque por mais que o terceiro game foi lançado em 2017 e até agora a gente não teve um FNAF 4, o criador dele, chamado Emil, já deixou claro que toda essa demora foi devido a vários problemas que ele teve durante a produção do jogo. Problemas esses que eram tanto físicos quanto mentais. Então ele deu uma pequena pausa, mas pode ficar tranquilo que agora em 2025 ele voltou a produzir o quarto game. E como eu falei no começo, esse vídeo aqui é mais para trazer nostalgia do que qualquer outra coisa, e eu espero que vocês tenham gostado dele. Indo mais, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.